Olá! Hoje a gente mergulha em Romanos capítulo 12. É interessante notar, né? A mudança de tom aqui é bem marcante. Saímos daquela teologia mais densa e entramos numas instruções bem práticas para o dia a dia da fé. E o ponto central parece ser essa transformação, que começa na mente. O texto até diz: apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e logo depois transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Exato. E essa expressão sacrifício vivo, ela é muito forte para a época, né? Pensa bem, em contraste com os sacrifícios antigos que terminavam ali com a morte do animal. Aqui a ideia é uma vida inteira dedicada, consagrada. Uma entrega total, né? Isso. E a conexão com a mente é fundamental. Renovar o entendimento, para quê? Para não se moldar pelos padrões do mundo, mas sim para conseguir discernir qual é a vontade de Deus. É uma reorientação de perspectiva, assim, bem profunda. E essa mente renovada, então, ela impacta direto na vida em comunidade, certo? Lembro daquela imagem do corpo, né, com Exato. muitos membros. O texto fala: somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Exatamente. É uma imagem poderosa para falar de unidade na diversidade. E aí ele lista os dons: profecia, serviço, ensino, eh, encorajamento. Córdia, vários. Mas logo em seguida tem um alerta importante sobre a humildade, né? Aquela parte: não pense de si mesmo além do que convém. Fundamental. Porque essa diversidade de dons, ela não é para criar hierarquia ou status, sabe? É para funcionar junto para o bem de todo mundo. A chave é usar o dom do jeito certo, segundo a medida da fé, fala o texto. Ou então, com diligência, com alegria. Entendi. E a humildade entra aí como como a base para isso funcionar. É reconhecer que, tipo, cada um é parte do todo e depende dos outros. Se não tiver isso, né, a diversidade que era para fortalecer acaba gerando briga, conflito. A gente vê isso acontecer. É uma tensão interessante mesmo. Unidade na diversidade. Um desafio, com certeza. E seguindo no texto, as orientações ficam ainda mais diretas, né? Sobre como agir mesmo. O amor seja não fingido, aborreçam o mal e apeguem-se ao bem. Aí vem uma lista: hospitalidade, ser fervoroso, paciente na dificuldade, perseverante na oração. É quase um código de conduta, né? Mas focado em ações e em atitudes concretas, não só em sentir coisas boas. O amor que ele fala não fingido, ele se mostra em honrar o outro, em ter empatia de verdade. Aquela parte, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. É sobre construir relações reais, autênticas. E tem um ponto que parece quase impossível, né? Abençoem os que vos persegam, abençoem e não amaldiçoem. Isso vai totalmente contra o nosso instinto, né? De querer revidar, de, sei lá, dar o troco. Totalmente. É talvez a parte mais radical dessa nova mentalidade que o capítulo propõe. E veja, não é só uma dica para ser legalzinho, entende? É uma estratégia consciente. É um jeito ativo de quebrar o ciclo da vingança, da retaliação. Quebrar o ciclo. Isso. É reconhecer que responder mal com mais mal só continua o problema. A proposta é outra, é diferente. E essa proposta fica ainda mais explícita no finalzinho do capítulo, quando fala sobre como reagir ao mal diretamente. A ninguém paguem mal por mal. E também, se possível, quanto depender de vocês, vivam em paz com todos. E reforça a ideia de não buscar vingança por conta própria, citando: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Exatamente. Isso é crucial. Tira das nossas mãos o peso de fazer a justiça final, sabe? E aí abre espaço para a gente responder de um jeito diferente. E que jeito é esse? Aí que vem a parte surpreendente. Alimentar o inimigo, dar água para ele se tiver sede. O texto diz que fazer isso é como amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Essa imagem das brasas vivas sempre me deixou curioso. O que isso quer dizer na prática? A interpretação mais comum, assim, é que esse ato de bondade, que é totalmente inesperado, pode causar, talvez, vergonha, constrangimento em quem te fez mal. Quem sabe levar a pessoa a repensar o que fez, talvez até se arrepender. Não é uma vingança disfarçada, não. É mais uma tentativa de
de quebrar a hostilidade com um gesto que desarma, que foca na chance de transformar a situação, e não só em punir. É o ponto alto daquela ideia final. Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Faz muito sentido. Então, para a gente amarrar as ideias, Romanos 12 chama para viver a fé como uma oferta diária, constante. Começa com essa mente renovada. E isso afeta como a gente participa da comunidade, com humildade, usando os dons, e define também nossa ética, o nosso jeito de se relacionar até mesmo na hora de responder ao mal, buscando paz, transformação e não vingança. Perfeito. É um resumo ótimo, são princípios com uma aplicação muito, muito prática para os nossos relacionamentos, para os conflitos que sempre aparecem. E isso talvez deixe a gente com uma pergunta para pensar um pouco, né? Considerando essa orientação de vencer o mal com o bem, qual seria uma pequena atitude concreta, inspirada nisso, que talvez pudesse ser testada diante de uma dificuldade, um conflito real que quem nos ouve esteja passando agora? Fica a reflexão.